Valdir, lendo as publicações de vocês, nós vimos alguma coisa escrita sobre discos voadores. O que a cultura racional tem aí a ver com a ufologia? A forma como os nossos, vamos chamar assim, irmãos de origem, os seres que não saíram de lá na aventura que nós fizemos, a forma como eles estão se apresentando agora, para anunciar a existência de um sobrenatural, para que a humanidade olhe e verifique que está tendo contato com alguma coisa real, que não é uma fantasia, é uma coisa não inventada, não é uma ficção imaginária, é uma coisa que pode ser constatada pela própria repetição. Eles aparecem desafiando leis físicas, corpos de luzes muito luminosas, em várias cores, vários matizes de cores, chamando a nossa atenção e despertando a curiosidade do ser humano até que o ser humano se acostume com isso. No começo mandávamos caça-jato atrás deles, aquela coisa toda. Agora o ser humano já está mais atento, querendo até fazer contato, sabe qual é a pretensão deles, mas a pretensão deles é clara. Eles são da nossa origem, querem fazer um contato conosco, e o melhor contato com eles é o desenvolvimento do raciocínio, porque eles são seres racionais e o raciocínio fala sem voz. O raciocínio é comandado pela energia racional. Como a origem deles e a nossa é a mesma, nós temos a faculdade de um contato natural com eles, que não é o pensamento e a imaginação que nos conduziu nessa vida terrena até hoje. Tem que ser o raciocínio. Muita gente, Valdir, não acredita em discos voadores, em seres extraterrestres. No caso da cultura racional, parte do princípio que já existe isso, então. Né? Eles não são nem discos, nem voadores. Eles são corpos de energia racional, apenas a forma como eles têm se apresentado nos induz a pensar que são viajantes de naves cósmicas ou extracósmicas que vieram nos visitar. Só cortando, Varginha, por exemplo, a cultura racional entende aquilo como verdadeiro? Aquela aparição daqueles seres, isso acontece? São muitas aparições. São muitas aparições. Não apenas aquela, mas nós não queremos entrar no mérito de uma isolada, né? Porque nós não estudamos. Esse é um assunto que agora a possibilidade existe, porque existem processos, inclusive, de abdução, mas aí já não são os seres do mundo racional. O campo deformado, ele é habitado em toda a sua extensão. São muitos planos de existência de seres com uma deformação em caráter energético, que nem é material. Nem todos os seres se materializaram como nós. E tem vidas que já são geradas dentro do próprio campo, pertencentes ao campo, em estado energético ou estado material. Só que já é energia elétrica e magnética trabalhando a formação dos seres. E eles se organizam e agem. Como eles estão ligados a um campo deformado, então eles vêm fazer essas coisas que assustam a humanidade ou são enigmáticas, né? Isso. Professor, com relação ao comportamento dos jovens, nós temos aí questões de sexo, de drogas, né, nesse mundo de hoje. Como é que a cultura racional vê isso? Olha, nós temos dentro da nossa cabeça, no cérebro, 3 máquinas. Um aparelho, uma máquina, produz a imaginação. O outro produz o pensamento. E o outro não é daqui, é do mundo racional. Somos nós que damos o nome de raciocínio, glândula pineal, epífise, sede da alma. Cada um dá um nome diferente, mas na verdade é um habitante do mundo racional que está materializado naquela forma. É a terceira máquina. É o raciocínio, glândula pineal, epífise. 3 máquinas. Essas 3 máquinas, a última nunca funcionou. Nem funciona até hoje. É só imaginação e pensamento. Só imaginação e pensamento. Acontece que essas 2 máquinas já ultrapassaram o seu período de vida. Está entrando no final. Está acabando. Porque ele está sendo mais alimentado. Está se degenerando, deformando, diminuindo, enfraquecendo, se apagando. É preciso urgentemente desenvolver a terceira máquina, que é o raciocínio, para ocupar o lugar das 2. E a pessoa passar a raciocinar e não pensar e nem imaginar mais.
Então, essas duas máquinas estão se destruindo, estão se acabando por falta de alimento eletromagnético e por falta de alimento da natureza. Aí com relação, então, a essas drogas, esses jogos, isso. essa parte... E vem coisas piores por aí ainda. Porque essas drogas são degeneradas, deformadas. E não é só os jovens. É todo ser humano que está nesse processo de degeneração, deformação, enfraquecimento e destruição do pensamento, da imaginação. Crimes bárbaros estão sendo cometidos com maior naturalidade. Porque os valores, todos os valores, estão se destruindo, estão se acabando. Estão sendo substituídos por nada. Estão lentamente virando monstros. Todos nós. Se a pessoa chegasse a ter esse conhecimento perfeito da utilização do seu raciocínio, nada disso aconteceria. A violência, essa é a mensagem para isso, a violência é tudo de errado com o ser humano. Tudo. As monstruosidades, as bombas atômicas, as guerras, tudo isso termina no momento em que deixar de funcionar pensamento e imaginação e o raciocínio desenvolvido assumir o lugar dos dois. Ok, agradecemos neste bloco a participação do professor Prazeres e do Valdir.